Bem-vindos à nossa aula de administração financeira desta semana. Conforme nosso roteiro de estudos, nós hoje temos que falar sobre liquidez seca, liquidez total e grau de mobilização. Lembrando que liquidez seca e total eu já ensinei semana passada. Então hoje nós vamos verificar a correção desses dois itens e vamos introduzir aí a matéria grau de imobilização, tá? Um item novo, o último item da lista de índices de liquidez. Nós já vimos até agora o capital circulante líquido, que é o ativo circulante menos o passivo circulante, e vocês trabalharam junto comigo o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis 2018 e 2019 do Magazine Luiza. Eu fiz este cálculo como exemplo, capital circulante líquido 2019, e vocês fizeram 2018, já encaminharam em aula anterior. Depois nós tivemos, a semana passada, nós falamos sobre a liquidez corrente, e eu fiz este cálculo para vocês. Então, o que é a liquidez corrente? Representa que, para cada real de dívida, deverá haver no mínimo o equivalente a R$ 1 no ativo circulante para quitarmos as obrigações. Então, onde estão classificadas as obrigações, as dívidas de uma empresa? No seu passivo circulante. Então, lá no passivo circulante, tem passivo não circulante também, né? Mas aqui a liquidez corrente é aquilo que está em circulação, tá? Então, no passivo circulante. A nossa fórmula para o índice de liquidez corrente é ativo circulante, todo o dinheiro que eu tenho circulando a curto prazo na empresa, dividido por passivo circulante, todas as obrigações que eu preciso pagar dentro do curto prazo. Só retificando aqui em cima, ativo circulante, os bens e os direitos. Não dinheiro, né? Bens mais direitos. E aqui embaixo, as obrigações de curto prazo. Então, este índice de liquidez corrente confronta o que eu tenho de obrigações e como eu vou quitar essas obrigações no curto prazo. Eu fiz o cálculo 2019 lá no balanço patrimonial do Magazine Luiza, né? Em cima desse balanço patrimonial, com uma letra pequenininha, eu fiz um resuminho já até aqui. Então, aqui do lado do ativo, aqui no ativo a gente tem, ó, 12.841.161 de ativo circulante em 2019. Em 2018, 6.412.390. Aqui dentro do não circulante, a gente dividiu em realizável a longo prazo e permanente. Aqui também realizável a longo prazo e permanente. Lembrando que estas não são mais as denominações utilizadas no balanço patrimonial. Nós só temos ativo circulante e não circulante. Nós não temos mais essas denominações realizável a longo prazo e permanente para efeito contábil, mas para efeitos de gestão, efeito gerencial, a gente continua usando essas informações, tá? Anteriormente eu tinha um balanço patrimonial, onde hoje é o não circulante, eu tinha lá no ativo não circulante, onde hoje é não circulante, eu tinha ativo realizável a longo prazo, então seriam os bens e direitos muito semelhantes àqueles classificados no ativo circulante, porém aqui no longo prazo. E eu tinha um grupo chamado ativo permanente. E dentro desse ativo permanente, eu tinha investimentos, imobilizado, intangível, que chegou a ser chamado de diferido mais intangível, né? A gente tinha aí uma separação. Então, nós tínhamos aqui o antigo grupo ativo permanente. Hoje não existe mais. Esses 4 itens hoje compõem o ativo não circulante, mas para efeitos de análise, efeitos de gestão, efeitos gerenciais, a gente pega aquelas contas que temos lá, que tem lá, e faz
essa separação nesses grupos como da forma antiga, tá bom? Então, ó, como é que a gente faz isso? Aumentar aqui um pouquinho. Dentro do ativo não circulante, vou dar uma dica. Comece de baixo para cima. Por quê? Porque eu vou ter certinho, ó, intangível, imobilizado e um monte de investimentos. Então, eu tenho esses 3 grupos aqui, intangível, imobilizado e investimentos. Eu somo os valores desses 3 grupos e eu terei o ativo permanente, tá? Então, por exemplo, 305 mil mais 2 milhões 200 e pouco, mais 1 milhão e 76, mais 1 milhão e 545, me deu um ativo permanente de 5 milhões 201 mil 209 em 2009. Como é que você chega no ativo permanente de 2018? 598 mais 754 mais 308. Somando isso, você vai ter o seu ativo permanente de 2018. O que sobrou é o realizável a longo prazo. E percebam que o realizável a longo prazo ele tem uma estrutura muito, muito parecida com o do circulante, tá? A diferença é que não tem caixa e não tem banco. Não tem dinheiro aqui. Mas olha só, títulos e valores depois de caixa, ó. Títulos e valores imobiliários, títulos e valores imobiliários. No circulante e no não circulante. Contas a receber estoques. Estoque não vai ter também aqui, né? Mas contas a receber, tributos a recuperar. Ó, tributos a recuperar e outros ativos. Tributos a recuperar, depósitos judiciais e outros ativos. Então, isso aqui eu classifico como realizável a longo prazo. Estou gastando um tempinho para explicar isso, porque independentemente do balanço patrimonial que você pegar para trabalhar, na hora de montar os índices, você vai ter este trabalho, tá? Você vai pegar este grupão não circulante, vai olhar de baixo para cima e vai ver lá intangível, imobilizado e uma série de coisas que você vai conseguir classificar como investimento. Somou isso, você tem o seu ativo permanente. Daí para cima, o que sobrou é o realizável a longo prazo, tá bom? Bom, isto nós fazemos essa triagem, digamos assim, a mesma aqui no passivo. Aqui no passivo é mais fácil, não tem isso. O que já era passivo circulante continuou sendo passivo circulante. O que era passivo exigível a longo prazo se tornou passivo não circulante. Pronto, simples assim, tá? Então, aqui, ó, é só o nome, passivo exigível a longo prazo, agora é passivo não circulante. Então, a gente estava em liquidez corrente, era o quê? Não, é liquidez corrente, ativo circulante dividido por passivo circulante, bem simples. Vocês foram lá, olharam no Magazine Luiza e nós temos essa resposta aqui. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa tem 1,60. Então tem 60 centavos ainda de cobertura, né, livre para pagar sua dívida e fazer a operacional da empresa. Em 2018 a empresa não estava tão bem, mas mesmo assim ela pagava o seu R$ 1 de dívida e ainda tinha 19 centavos de cobertura. Depois a gente passou para a liquidez seca. Eu também expliquei isso aqui direitinho. É como se a gente pega essa liquidez corrente e fala assim: e se eu tirar estoque daqui? Porque se eu precisar pagar rapidamente, não conseguir mais vender, deu a pandemia, fechou tudo. Eu preciso pegar o que eu tenho no ativo circulante e pagar o que eu tenho no passivo circulante. E o meu estoque? Vou fazer o que com o estoque? Eu vou vender a preço de custo? Para a gente fazer essa conta tirando o estoque, a gente vem para a liquidez seca. É a mesma coisa, ó, ativo circulante dividido por passivo circulante, que tem na corrente, mas a gente tira estoque e vê como é que essa história fica. Então, olha lá. Sem tirar o estoque na liquidez corrente, para cada R$ 1 de dívida, em 2019, eu tinha R$ 1 para pagar a dívida e 60 de cobertura, sobrando. Como é que ficou tirando estoque? Caiu de 1,60 para 1,13. Para cada R$ 1 de dívida, eu tenho R$ 1 para pagar
R$1,13 de cobertura. 2018, como é que era? Para cada R$1 de dívida, eu tinha R$1 para pagar e 19 de cobertura. E em 2018, eu repliquei aqui, ó, e mudei todos os dados para 2018. Nossa, 2018, se tivesse acontecido a pandemia lá em 2018, precisasse fechar a loja, não tinha nem no circulante, no meu ativo circulante menos estoque, não tinha nem R$1 para cobrir a dívida. Né? Em cada R$1 de dívida eu tinha 67 centavos só, tirando o meu estoque. Então a gente já sabe que precisaria vender o estoque para cobrir em 2018, se fosse o caso. Aí a gente vem para a liquidez total, que é o grupo ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais exigível a longo prazo, que hoje é o passivo não circulante. Então, fizemos essas continhas, vem aqui, ativo circulante consolidado, e aqui, passivo circulante não circulante. Bom, aqui a gente já tinha explicado para vocês, né, que o realizável a longo prazo, para eu encontrar, dá um trabalhinho, mas eu venho aqui no grupo não permanente, não circulante, e de baixo para cima eu separo o que é intangível, o que é imobilizado, e o que é investimento, e o que sobrou é o meu ativo realizável a longo prazo. Então, fiz essas continhas aqui, ó. 214 mais 16 mais 1.137 mais 12 mil de impostos, 570 de depósito judicial e 11 de outros ativos. Somando tudo isso aqui, deu um realizável a longo prazo em 2019 de 1.748.703. Então, em 2018, 722.814. Lá em 2019, fazendo essa conta, me deu R$1,19. Quantos reais a empresa dispõe de realizáveis a curto e longo prazo para cobrir cada real da sua dívida de curto e longo prazo, considerando estoque aqui. Então, R$1,19, 2019, aplicando a mesma fórmula, mas com outros números em 2018, deu R$1,10. Aqui são as nossas continhas, é bom você fazer em apartado aí no seu caderno a identificação de quem é realizável a longo prazo e quem é permanente. Tá? Vamos chamar isso de classificação gerencial. E aí a gente tem o último índice de liquidez, que é o grau de imobilização. Representa a imobilização do capital próprio, do patrimônio líquido. Quanto do meu patrimônio líquido está imobilizado? Está investido em imobilizado. Está investido em coisas que eu não posso transformar em dinheiro rapidamente. Imóveis, móveis e utensílios, veículos, investimentos de longo prazo. Onde está isso? Bom, como que é calculado? Ativo permanente sobre patrimônio líquido vezes 100. Esse aqui é dado em percentual, tá bom? Então, eu já fiz o 19, eu peguei meu ativo permanente, que eu já tracei aqui, quem é o permanente, dividi pelo patrimônio líquido, vezes 100, deu 68,75 ou 69%, pode trabalhar com o número inteiro, 69%, ou seja, o meu patrimônio líquido está 69% imobilizado em 2019. Tá? Sobra uma margem aí de 31% de dinheiro para circular, investimento para circular, ok? Vocês vão pegar esta fórmula do grau de mobilização e vão aplicá-la em 2018 e me enviar até dia 25, quinta-feira, tá ok? Para as atividades dessa semana. Gente, por favor, assistam os vídeos, relembrem como faz isso, porque na semana que vem vocês farão um exercício para nota. Eu vou dar um balanço para vocês, como está esse do Magazine Luiza.
Vocês vão ter que identificar lá dentro do balanço o que é realizável a longo prazo, o que é permanente, e vão, em cima disso, fazer essas continhas. Vão fazer as 5 fórmulas e calcular. Opa! É isso mesmo. Capital circulante líquido, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, índice de liquidez total ou geral e grau de imobilização. Tá ok? Então, essa é a matéria da semana que vem. Fiquem bem. Se tiverem dúvidas, postem lá pelo nosso grupo de WhatsApp. E até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de vocês.